Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. Hoje vamos olhar para o céu, mas com os pés bem assentes na terra. Durante décadas, o espaço era um domínio exclusivo de grandes potências e orçamentos bilionários. Mas nos dias de hoje, o cenário mudou e o espaço está a tornar-se uma ferramenta de trabalho diário para resolver problemas, aqui no nosso planeta. Hoje recebemos Tiago Rebelo, General Manager da Open Cosmos, em Portugal, e diretor comercial do grupo. Uma startup que, a partir de Coimbra, desenha e constrói e opera satélites que ajudam a monitorizar desde as alterações climáticas até à segurança dos nossos oceanos. Tiago, bem-vindo aqui aos Inovadores. Muito obrigado, Diogo, é um prazer. O que é que significa Open Cosmos e o que é que significa o conceito de Space as a Service, ou seja, espaço como se fosse um serviço? Open Cosmos é uma empresa do setor espacial. Foi fundada há 10 anos atrás, no UK. Por 3 founders. É uma empresa que desenha, desenvolve, fabrica, lança e opera satélites, com 2 grandes propósitos: compreender e conectar o mundo, ou seja, resolver os problemas da Terra através da compreensão e da comunicação. Okay? Space as a Service. O que é Space as a Service? Eu diria que Space as a Service é muita coisa, é um conceito muito lato, muito alargado. No nosso caso, nós olhamos para o espaço de forma verticalizada. Nós somos uma empresa totalmente vertical. Nós fabricamos quase todos os nossos sistemas dos nossos satélites in-house. Temos uma fabricação descentralizada, portanto, como disseste bem, a partir de Coimbra fabricamos satélites para o mundo, mas também o fazemos a partir de Barcelona, a partir de Atenas e a partir de Oxford, no UK, onde temos a nossa base central. Fazemos-lo com 3 grandes verticais em foco. Por um lado, vendemos os satélites, ou seja, quer para governos, quer para atores privados que pretendem deter e operar os seus satélites. No fundo, fabricamos à medida dessas necessidades, quer sejam satélites de telecomunicações, quer sejam satélites de observação da Terra. No fundo, a forma como recolhemos os dados ou como, no fundo, comunicamos os dados. Depois também o fazemos através de um serviço, que é, podemos vender apenas estes dados. Portanto, se tu fores um cliente que utiliza dados espaciais, sejas privado, sejas um governo ou o que quer que seja, podes comprar-nos esses dados. Temos uma plataforma que se chama Data Cosmos, em que, no fundo, podem aceder ao nosso arquivo de dados ou podem pedir o tasking de algum dos nossos satélites e, no fundo, comprar apenas os dados, comprar as imagens para depois poderem ser processadas. Esses dados que te referes é exatamente o quê? São imagens. Sejam multiespectrais, hiperespectrais, no registro óptico, ok? Portanto, não trabalhamos ainda com radar, de muito alta resolução, portanto, estamos a falar de resoluções em torno de 1 metro. Neste momento estamos a trabalhar com resoluções de 50 centímetros, portanto, muito alta resolução. Temos 15 satélites no espaço. Portanto, isto permite-nos já oferecer algum tipo de serviço. E depois... Quem não conhece o que é quer dizer de vário espectro, o que é que quer dizer com isso? Portanto, não é só uma fotografia normal que as pessoas estão habituadas, também é outro tipo de coisa. Exato. No fundo, temos um conjunto de bandas nas quais tiramos esta fotografia, não é? Que vão desde o típico RGB até ao infravermelho, entre outras, o que nos permite, no fundo, fazer medições que vão para além do registro do visível, não é? Que nós conseguimos ver. Dá para sentir as umidades, dá para sentir secas. Exatamente. Dá para fazer uma série de medições, algumas diretas, outras indiretas, que nos permitem aplicações desde a monitorização agrícola até, como falámos há pouco, a segurança e a monitorização no oceano, por exemplo. E depois o terceiro vertical, desculpa, apenas para concluir, são a conectividade, em que no fundo aquilo que fazemos é vender também serviços de comunicações para que atores comerciais ou governos possam comunicar de forma segura entre 2 pontos, quaisquer 2 pontos em torno do globo, e este é o nosso vertical de negócio mais recente. Portanto, no fundo, começámos como uma empresa que vendia infraestrutura e tornámos uma empresa que vende serviço a partir de uma infraestrutura, daí o Space as a Service. Acabaste de falar que são três verticais, consegues-me dar uma dimensão de peso de cada um deles? Neste momento, aquilo que torna a empresa uma das poucas empresas no setor espacial lucrativas, porque a Open Cosmos tem sido lucrativa nos últimos 5 anos. Na realidade, estamos um bocadinho em contraciclo, levantámos muito pouco capital privado até à data comparado com outras das empresas que trabalham no nosso setor, porque tipicamente é necessário um grande investimento upfront para desenvolver este tipo de infraestrutura. Aquele que tem sido o nosso cash cow, deixa-me colocar assim, tem sido a infraestrutura espacial, tem sido a compra de infraestrutura espacial. Nós ganhamos alguns dos grandes contratos europeus, por exemplo, na Grécia ganhamos uma constelação de 7 satélites há 2 anos atrás, do governo. Em Espanha ganhamos a constelação do Atlântico, aqui em Portugal também ganhamos um projeto há alguns anos atrás para a produção e lançamento de 4 satélites. Portanto, temos vindo a conseguir construir esta lógica de foco no cliente,
o que nos permite cash flow positivo e a sustentabilidade da empresa. Neste momento, estamos num momento novo da empresa, que é com esta capacidade de desenvolver e verticalizar toda a infraestrutura, estamos agora, pela primeira vez, diria eu, na história da empresa, a investir para lançar os nossos próprios satélites, quer de observação da Terra, quer de telecomunicações, para depois vender o serviço. Mas de forma generalista, eu diria 95% do nosso negócio hoje em dia é infraestrutura. Mas esse negócio de infraestrutura, a ver se eu percebo como é que funciona. Portanto, os diversos Estados que tu agora acabaste de referir, contratam-os para vocês lançarem os satélites, mas depois a operação do satélite fica do vosso lado, fica do lado deles, os dados que são recolhidos, eles são 100% autónomos, passa por vocês, isso também será um serviço do vosso lado? Sim, olha, nós temos na infraestrutura 2 modelos de negócio. Temos um modelo que chamamos Open Orbit, que é, no fundo, uma missão do início ao final, em que no final nós entregamos o ativo ao cliente e passa a ser o cliente a operar esse ativo e a ser o detentor desse ativo. No fundo é como se vendêssemos um carro e alguém vai conduzir e vai fazer usufruto desse carro durante a sua vida útil. Isso é um modelo Open Orbit e fazemos-lo para qualquer cliente. Pode ser um governo, pode ser um privado. Portanto, quem quer que queira ter um satélite e de ter um satélite com as suas especificações, muitas vezes com o seu payload, com a sua câmara, o que quer que seja, nós fazemos. Isso chama-se Open Orbit. Depois lançámos há uns anos atrás algo que se chama Open Constellation, que é engraçado, que é, no fundo, os países, de facto, compram satélites enquanto parte da Open Constellation, são detentores desses satélites, mas a operação desses satélites é feita pela parte da Open Cosmos, os países detêm os dados sobre os seus territórios e nós podemos explorar comercialmente os dados no resto do mundo. Qual é o ganho para os países? É uma lógica de compra um, tenha 3, ou seja, cada país que investe num satélite, na realidade nós comprometemos a dar 3 vezes os dados desses satélites. Ou seja, economicamente para os países faz todo o sentido, especialmente para os países pequenos, fica mais barato, é mais eficiente. Tipicamente, da mesma maneira, e dando o exemplo do carro, que o nosso carro está tipicamente parado 90% do tempo lá em cima nos satélites, acaba por ser também a mesma coisa. Portanto, eu quero para monitorizar o meu território, mas depois ele continua às voltas lá em cima e grande parte da sua órbita está noutro território qualquer, para o qual eu que investi naquele ativo não tenho necessidade. E, portanto, acaba por ser um modelo de constelação partilhada que tem tido um enorme sucesso. E que, para te dar uma ideia, neste momento temos 15 satélites em órbita, são 8 que já fazem parte desta Open Constellation, temos 48 em fabricação, 40 vão fazer parte desta Open Constellation. Portanto, tem sido um modelo de sucesso, esta lógica partilhada e mais eficiente. Para quem não conhece o funcionamento dos satélites, o que estás a dizer é que o satélite anda à volta da Terra, não é? Portanto, faltou dar este contexto. Isso, portanto, faz-te conta, a tal Open Constellation de Portugal, depois o satélite se calhar passa por cima da África, não é? Aquilo é meio diagonal, mas faz-te conta que passava por cima da África e passava por cima da Inglaterra, não é? Isso. Se fosse na vertical. E então, quando está a passar por cima da Inglaterra, vocês conseguem vender os dados que ele capta de Inglaterra, e quando passa por cima da África, conseguem vender os dados de África, e assim rentabiliza-se o custo. É mais ou menos isto. Nem mais, Diogo, nem mais. Ou seja, nós trabalhamos com órbitas baixas, de cerca dos 500 a 600 km de altitude da Terra. Portanto, estamos relativamente próximo da Terra. É uma ótica, é uma órbita elíptica? Ou é circular, tipicamente sun synchronous. Portanto, no fundo, queremos sempre ter o Sol nas nossas costas e, idealmente, passar sobre o mesmo território às mesmas horas do dia para podermos fazer change management também. Para ver aí para percebermos, exato, a evolução. A evolução ao longo do tempo. E, exatamente. A cada 90 minutos damos uma volta à Terra. Portanto, damos muitas voltas à Terra durante o dia e, como disseste bem, se calhar passamos 3 ou 4 minutos sobre Portugal. E o resto do tempo sobre outros territórios. Portanto, aquilo que encontramos foi um modelo de partilha, no fundo, em que... E eles estão todos na mesma linha. Essa Open Constellation está tudo na mesma linha? Eles estão todos, por vezes, em planos semelhantes, mas sim, são sincronizados de forma a que consigamos ter o menor gap possível. Portanto, nós queremos chegar ao tempo real, não é? Que é eu garantir que tenho sempre um satélite a passar sobre o meu território. Isso é um jogo de números, não é? Quanto mais satélites eu tiver, mais me aproximo, mas sim, exatamente. O tamanho destes satélites, estamos a falar de que tamanho de satélites? Olha, a Open Cosmos começou com aquilo que se chamam os nanosatélites, portanto, satélites pequeninos, em torno dos 10 kg. Isso em termos de dimensão para as pessoas? Em termos de dimensão, é uma caixa de sapatos. Ok? Portanto, eu diria caixa de sapatos. Começámos com a caixa de sapatos para fazer a analogia, e agora vou continuar. Depois passámos para o micro-ondas. Ok? E isso é quantos quilos? Já são cerca de 20. Okay, mas tem mais capacidade, será isso? Tem mais capacidade, ok. Hoje em dia, aquele que é o nosso produto com maior sucesso é a máquina de lavar. Portanto, tem em torno dos 100 kg, ok? É um satélite em torno dos 100 kg, que nos permite chegar
por um lado, às comunicações em banda larga, por outro lado, há no registro visual e no registro óptico ou muito alta resolução. O que é o muito alta resolução? Desculpa, eu há bocado mencionei, mas se calhar para ser mais claro. O muito alta resolução é nós colocarmos uma câmera e um telescópio nestes satélites, ok? Portanto, eu preciso de espaço para acomodar o telescópio dentro do satélite, para acomodar esta câmera, esta lente, exatamente, e eu conseguir, a 500 km de altitude, conseguir ver coisas que têm 50 centímetros de tamanho. Enquanto estás a mover. Quando me estou a mover. Portanto, cada pixel tem um tamanho de cerca de 50 centímetros. Isto não me permite identificar, se calhar, uma pessoa, mas já me permite identificar um carro, já me permite identificar um ativo. E isso é o muito alta resolução e é nessa linha que estamos vindo a trabalhar. Hoje em dia, a próxima geração de satélites que estamos a trabalhar já anda entre os 300 e os 500 kg, que é aquilo que nós chamamos o macrosat. Portanto, começamos com nanosats, 10, 20 kg, microsats, 100 a 200 kg, e agora estamos a trabalhar na próxima geração, que são os macrosats, que já vão até aos 500 kg, 300 a 500 kg. E isso em termos de volume será o idêntico a quê? Em termos de volume, já começa a estar próximo, e depende do conceito, ou seja, se estamos a falar de satélites mais na lógica paralelepídica, Paralelepípedo? Isso. Se estamos a falar de outro tipo de configuração mais horizontal, em que, no fundo, configurações mais stackable, em que conseguimos, no fundo, colocar mais satélites acima uns dos outros para ser mais eficientes no lançamento. Mas já estamos a falar de coisas com, sim, 2 metros, talvez, já 2x2, coisas assim do género. Os satélites, quando estão lá em cima, eles precisam de estar sempre a ser ajustados a posição deles, porque eles vão se desviando. Como é que vocês conseguem ajustar? Aquele tem motores, tem propulsores lá em cima? Tem, sim. Portanto, até há alguns anos atrás, os satélites mais pequenos, muitos deles não tinham propulsão. Utilizava-se apenas aquilo que se chamam as rodas de inércia para ajustar a sua atitude. Okay? E como estamos numa órbita baixa, significa que com o tempo vai haver um decaimento. Eventualmente esses satélites acabam por, ainda existe algum drag, algum arrasto, digamos assim, da atmosfera. Estamos ali numa órbita baixa, então os satélites vão caindo, eventualmente entram, reardem na atmosfera, nada cai na Terra e, portanto, acabam por se desintegrar. Hoje em dia, a legislação europeia faz com que seja obrigatório que todos os satélites tenham propulsão, e há um tempo máximo que os satélites podem passar lá em cima, no fundo, porque se temos mais satélites a ser lançados, temos de ter também uma lógica de sustentabilidade. Se já não tens um satélite ativo, então faz sentido que tenhas ativamente o decaimento para que o satélite desapareça e outro vá fazer. Mas quando desaparece, ele arde a entrar na atmosfera e tens que... Então os equipamentos que tu tens dentro do satélite tens que garantir que todos eles ficam desintegrados assim que começam a entrar na atmosfera. Há uma lógica de design para a sustentabilidade, nomeadamente para o fim de vida. Depois, durante a vida, há 2 tipos de controle. Há o controle de atitude, ou seja, quando eu estou, por exemplo, a tirar uma fotografia ou uma imagem, eu conseguir controlar de forma fina e muito precisa as vibrações. Para apontar para o sítio que tu queres. Para o sítio que eu quero. E depois existe o controle orbital, que é, no fundo, eu manter-me na mesma posição ou na mesma altitude, que quase sempre é feito com recurso a propulsão. Propulsão essa, sim, tipicamente mais capaz do que aquilo que é feito com a atitude. Mas sim, todos eles têm. A propulsão é feita através de gasóleo, gasolina, salvo seja, ou é tudo uma coisa à base de eletricidade com painéis solares? Os dois, na realidade, os satélites hoje em dia funcionam, os painéis solares são vitais, e portanto a área exposta ao sol é aquilo que garante a vida e a capacidade, a longevidade do satélite. As baterias são essenciais para dar capacidade aos restantes sistemas para operarem, e depois há aquilo que é, no fundo, a carga útil, não é? O payload, como nós dizemos em inglês, sejam as câmaras, sejam os rádios que nos permitem comunicar, não é? No fundo, permitirem-nos fazer aquela missão. Depois a propulsão. Hoje em dia já se faz muita coisa com propulsão elétrica, porque já temos essa capacidade, mas eu diria que a grande maioria ainda é propulsão química. Depois há aí outras tendências, há quem fale no futuro no nuclear, etc, mas eu diria que hoje em dia entre o elétrico e o químico é onde é a base daquilo que nós fazemos. Fala-se também na soberania espacial portuguesa e que vocês estão a ter um papel ativo nisso. Conta-me aqui um bocadinho sobre isso. Olha, eu diria que o espaço tornou-se também tema do dia. É a nova fronteira, no contexto como já se dizia anteriormente. A nova fronteira, exatamente. Quer para a monitorização e para a vigilância,
quer para o fluxo de dados, não é? Nós ouvimos hoje em dia coisas como aquele cabo submarino foi interceptado, cortado, não é? Alguém o cortou. Portanto, algumas das comunicações estão a ser movidas para o espaço, é mais difícil de interceptar e de comunicar, e a ser movidas daquilo que é a infraestrutura terrestre, ou neste caso até dos cabos submarinos. Portanto, o espaço tornou-se aqui um tema de soberania também, mais do que nunca. Não sei se é uma quarta força armada, não é? Há quem já fala na Space Force, e alguns países acabaram por adotar o Space Force, mas certamente é tal como a cibersegurança, eu diria talvez os dois temas mais quentes, para além daqueles que têm sido os típicos, não é? A terra, o ar e o mar. A soberania, eu diria que à semelhança das infraestruturas críticas, sejam elas de eletricidade, de água, de energia, o espaço é uma infraestrutura crítica. Não há outra forma de contornar, é uma infraestrutura de soberania, porque através do espaço conseguimos monitorizar aquilo que está a acontecer na Terra e conseguimos também comunicar de forma segura e não interceptável fluxos de dados, ponto a ponto, em qualquer ponto do mundo. E todos nós temos ouvido falar, não é, na importância de o fazer de forma segura, de forma soberana, agora, de forma resiliente, eu diria até. Sim, até temos tido o caso de, quando há crises aqui em Portugal, o nosso sistema, que era suposto de comunicação funcionar, não funciona, não é? Sim, eu aí teria o maior prazer, a Open Cosmos está cá para ajudar, estamos a lançar soluções de comunicações e terei o maior gosto em falar com os devidos atores para também explorar a nossa... Mas isso seria uma possibilidade, ou seja, em vez de estarmos dependentes de ligações ou de equipamentos que estão no terreno e que ficam sem eletricidade, ficam sem isto, ficam sem aquilo, seria uma possibilidade. Completamente. Nós no Open Cosmos gostamos de pensar no uso dual. O que é o uso dual? É o uso para aplicações civis e que depois também pode ser utilizado para aplicações seguras, críticas, de defesa, ou o que quer que seja que podemos comentar. Há diferentes níveis de soberania. Há a soberania das operações, há a soberania na produção, ou seja, nós queremos que os sistemas sejam produzidos em Portugal para ter a certeza que não estão a ser interceptados, que não se estão a colocar coisas estranhas, que nenhum Estado terceiro tem interseção. Depois das operações, queremos garantir que nenhum outro país pode fazer um bloqueio às nossas operações, e isto tem acontecido. Portanto, temos ouvido muitas histórias que, por uma razão ou outra, os Estados Unidos decidiram que aquele país agora não pode ter acesso a comunicações ou não pode ter acesso a imagens ou a determinados equipamentos. Portanto, finalmente a Europa está a acordar, e Portugal também o fez, que é perceber que não podemos ter uma dependência excessiva externa, em particular nesta área de fronteira, como dizias há pouco, e temos de ter a capacidade de ter supply chains ou cadeias de fornecimento que conseguem fabricar estes equipamentos, mas depois também operá-los e escalar. Obviamente a partir de Portugal e a partir da Europa, mas sempre com a ambição global, porque os satélites são por natureza sistemas globais. Em Portugal tem-se vindo a fazer muita coisa. Eu acho que se fez mais nos últimos 5 anos, se calhar nos últimos 25, mas também é um fruto do acumular. Portanto, não é que se tenha feito pouco nos últimos 25, mas fizemos durante muito tempo um capacity building, ou seja, criaram-se as bases, não só do ponto de vista do conhecimento. Portanto, nós hoje temos quase todas as grandes universidades do país com cursos de engenharia aeroespacial. Há 15 anos atrás tínhamos uma ou duas. Não é? Portanto, o mundo mudou. Há 15 anos atrás era difícil arranjar emprego no setor aeroespacial em Portugal. Nem havia empresas. Exatamente, não é? Portanto, era a imigração certa. Hoje em dia não é verdade. Hoje em dia há uma contribuição interessante já para aquilo que é o perfil de exportações nacional, há uma contribuição interessante para aquilo que é a soberania nacional, e portanto eu acho que estamos a posicionar-nos num Estado pequeno, mas com as suas capacidades e com cada vez mais indústria e mais startups nesta área. É verdade, sim, começa a haver bastantes. E aqui sobre a construção e sobre a soberania também, vocês dizem que constroem os satélites, dizem não, portanto, vocês constroem os satélites em Portugal e em outros sítios. Sim. Os equipamentos que vocês usam, ou melhor, o material usado, portanto, os vários componentes do satélite, são todos feitos aqui na Europa ou em Portugal, vêm da China, como é a maior parte dos produtos normalmente. Conta-me aqui um bocadinho para percebermos como é que funciona. Olha, nós temos e tivemos sempre muito cuidado na nossa cadeia de fornecimento e, portanto, procuramos que a grande maioria dos subsistemas sejam europeus. Infelizmente não é possível que todos sejam. Portanto, há coisas que simplesmente não são feitas na Europa, não são fabricadas na Europa, nem sequer existem. E algumas delas encontram-se noutras geografias que não a China, nomeadamente ali alguns na Ásia, mas algumas é impossível contornar, não é? Sei lá, desde as células dos painéis solares, por exemplo, não é? Muitos dos chips, onde é que eles são fabricados, não é? Eu diria, hoje em dia estamos próximo dos 90%
dos equipamentos que fazem parte do satélite serem europeus, fabricados na Europa, e nós, enquanto Open Cosmos, temos vindo a traçar também um caminho de verticalização, portanto, de internalizar cada vez mais a produção dos próprios equipamentos. Exatamente, não só da integração do sistema como um todo, mas também dos subsistemas. Okay? Agora, há coisas que ainda não fazemos, por exemplo, a propulsão é uma área que ainda não nos atrevemos a lançar. Existem muito boas empresas europeias que são nossos fornecedores. Os equipamentos que vocês utilizam nos diversos satélites são feitos à medida, ou vocês têm uma espécie de módulos e vão juntando os módulos para fazer o satélite que o cliente vos está a pedir? Olha, historicamente, as missões de satélite eram one-off. Ou seja, no fundo, era tudo customizado para aquela missão, tudo customizado para aquele cliente, que quase sempre era um cliente institucional, um governo, uma grande potência, não é? A NASA, todos nós vemos aqueles filmes de Hollywood, e depois mais tarde a Agência Espacial Europeia e outras. Isso tem vindo a mudar com a democratização do acesso ao espaço, com a privatização do setor, abriu-se espaço para arriscar mais e para ter mais missões comerciais e, no fundo, para trabalhar mais numa vertente de privatização. As economias de escala só funcionam se houver alguma standardização do ponto de vista do produto. Portanto, aquilo que nós temos vindo a fazer na Open Cosmos é, no fundo, uma lógica quase de Legos. Ou seja, nós conseguimos customizar o satélite dependendo da missão, mas temos os diferentes blocos do Lego que vamos ajustando e colocando, no fundo, para criar o produto. Até porque hoje, como decidimos também internamente fabricar para nós, para o serviço, no fundo temos uma lógica de fábrica. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que se tens uma fábrica, se tens operadores, se tens estações, não estar a produzir é estar a perder dinheiro. É estar a perder dinheiro. E, portanto, no fundo, acabamos por ir produzindo ao nível do subsistema, ao nível da integração, produzimos para nós e vendemos produto standard, que é mais competitivo no mercado, e depois, quando o cliente quer uma customização, muitas vezes ajustamos e somos muito competitivos. Se o cliente quiser, de facto, algo único, também temos essa flexibilidade, mas é um projeto customizado, é um projeto one-off. Como é que se testa equipamentos, neste caso componentes, que vão estar lá em cima, no espaço, no vácuo, não é? Uhum. Aqui em terra, em que tens gravidade, tens tudo isso, como é que se faz esse tipo de testes e esse tipo de experiências e validação de que aquilo depois, quando lá chegar acima, funciona? Claro. Olha, para já o ambiente de sala limpa é interessantíssimo, não é? Portanto, nós sempre que vamos para uma sala limpa sentimos uns verdadeiros astronautas, não é? Portanto, os fatos, os tens que vestir aqueles fatos. Exato, aquelas coisinhas todas. Portanto, aquilo é mesmo assim, não é? Não é só para os filmes, aquilo é mesmo assim. E tem a ver com a contaminação, não é? Não pode haver gramas de pó lá dentro. Exatamente, até pela implicação que teria, não é? Literalmente uma grama de pó numa lente de um satélite, aquilo acabava, era o fim do mundo. Portanto, há todo esse caminho. Nós na Open Cosmos temos uma abordagem descentralizada à produção. O que é que isto significa? Nós não acreditamos no conceito de mega fábrica. Ou seja, que é um bocadinho contraintuitivo e o meu CFO, se estivesse aqui, ia desafiar a minha leitura, mas a tua lógica. E a minha lógica, que é, tipicamente, se tu centralizares, consegues ter um ganho de escala maior. Portanto, tenho a produção toda no mesmo sítio, tenho os operadores todos no mesmo sítio e consigo ter um ganho de escala maior. O tema é que, falámos há pouco na soberania e na resiliência. Portanto, o facto de eu conseguir descentralizar a minha produção significa que eu consigo produzir em Portugal, consigo produzir na Grécia, consigo produzir na Espanha, consigo facilmente mover uma unidade de produção, ou abrir uma unidade de produção nos Emirados Árabes Unidos, no Japão, em França, onde quer que seja no mundo, porque no fundo estabeleci também um processo de produção standard e menos especializado. O que é que significa menos especializado? Os satélites são extremamente complexos. Portanto, em princípio, a sua produção seria altamente especializada. Já não é bem assim. Nós hoje, muitas das nossas pessoas que estão nas salas limpas a fazer a integração e a produção desses satélites são técnicos. Okay? Técnicos que vêm da área automóvel, técnicos que vêm da área da produção de equipamentos, de eletrónicos, o que quer que seja. Sim, antigamente, nos tempos, como disseste há pouco, dos teus professores, em que faziam projetos de 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, toda a gente construía aquilo, eram super engenheiros XPTO. Exatamente. Portanto, isso tem vindo a mudar. No fundo, pensa-se também a engenharia e o design do produto para a produção, para o teste e para a verificação. Tipicamente, o que é feito? Especialmente no produto standard. Nós não precisamos de estar a testar todos os satélites à exaustão. Porque a partir do momento em que o satélite é fabricado sobre o mesmo processo de produção, a partir do momento em que há um quality check, não é? Eu não preciso de estar com o... Tens a lógica de fábrica. Exatamente, tens a lógica. Fazes testes de X em X tempo. Exatamente, tal e qual. Como é que fazemos os testes? Bem, fazemos testes. Primeiro, chegar ao espaço. Chegar ao espaço significa colocarmos num topo de um foguetão
que vai fazer um bocadinho de vibrações. Portanto, até chegarmos lá em cima, aquilo é um bocadinho turbulento, não é? Portanto, vai vibrar imenso. Portanto, temos shakers que, no fundo, nos permitem replicar em terra, dentro das salas limpas, colocar lá o satélite e replicar as vibrações em todos os eixos para garantir que o satélite aguenta o lançamento para chegar ao espaço. Depois, começamos os testes para replicar um ambiente espacial. E, tipicamente, isso é feito em câmaras de termovácuo. São câmaras que simulam, no fundo, são quase panelas de pressão assim meio gigantes, no fundo, que simulam o ambiente que temos lá em cima, quer do ponto de vista dos ciclos térmicos. Portanto, podes imaginar, como eu disse há pouco, cada 90 minutos uma volta à Terra está muito quente, está muito frio. E depois o lado que está ao sol está muito quente, o lado que está à sombra está muito frio. A diferença de temperatura, mesmo no próprio satélite, é brutal. É brutal. E, portanto, fazemos todas essas simulações, fazemos todos esses ciclos para garantir que todos os equipamentos que vão estar no satélite sobrevivem. E, portanto, testamos tudo isso em terra ainda antes de os enviarmos para o espaço. E deixa-me dizer que temos sido muito bem sucedidos, porque temos um track record de 100%. Portanto, tudo o que enviámos lá para cima funcionou e cumpriu o seu ciclo de vida. Como é que vocês enviam os satélites lá para cima? Não são vocês a enviar, certo? Certo, não somos nós a enviar. Onde vocês utilizam, que parceiros é que utilizam? É em Portugal, no estrangeiro, Estados Unidos? Olha, estrangeiro, Europa? Sim, Europa. Há uma grande escassez de capacidade de lançamento. Então prevêem também abrir um novo vertical, vocês? Eu não digo que não a nada. Diria que não é imediato, para já ainda não, mas nesta lógica de verticalização, quem sabe. Mas para já ainda não. Mas é um verdadeiro bottleneck. Portanto, quem é que lança mais satélites para o espaço? A SpaceX, é quem lança mais satélites para o espaço, que criou, no fundo, um monopólio. Portanto, nós na Europa, neste momento, temos uma capacidade de acesso ao espaço extremamente diminuta. Portanto, tínhamos o Ariane e o Vega a lançar da Guiana Francesa. Mas, quer dizer, enquanto a SpaceX faz um lançamento por semana, nós, europeus, fazemos um lançamento a cada 6 meses. Portanto, é claramente insuficiente. Temos um conjunto de startups europeias que se lançaram neste desafio de construir e de procurarem ser competitivos, que estão agora a começar a fazer os primeiros lançamentos. E, portanto, essas empresas... Alguma é portuguesa? Nenhuma portuguesa, mas desenvolvem-se componentes para algumas delas em Portugal. Desde estruturas até sistemas de propulsão. Temos feito coisas muito interessantes a partir de Portugal, também para esta área dos lançadores. E existem empresas muito, muito interessantes do ponto de vista de propulsão em Portugal, que têm feito coisas muito, muito giras. Mas nenhuma com o sistema completo. E, portanto, nós, enquanto cliente dessas empresas, acabamos por ter um bottleneck. Portanto, utilizamos a SpaceX para aquilo que é o típico autocarro para o espaço, não é? Que colocam-se uma série de satélites dentro do foguetão e, à semelhança de outros, somos deixados lá em cima, extremamente eficiente do ponto de vista económico, e depois para órbitas mais dedicadas, ou seja, quando são coisas menos comuns, muitas vezes utilizamos a Rocket Lab, por exemplo, podemos utilizar também... Rocket Lab, para quem não sabe, fica onde? Rocket Lab lança a partir da Nova Zelândia. Temos vindo a trabalhar também agora com a Índia, por exemplo, também para procurar lançar a partir da Índia. O que eu gostava enquanto europeu é que tivéssemos mais capacidade europeia. Claro. E deixa-me dizer-te que Portugal... Mas isso não faz parte do European Space Act? Não havia um projeto Faz. Okay. Ou seja, há incentivos para se fazer isso? Há muitos incentivos para se fazer isso. As empresas estão ativas, o ecossistema está ativo. E do ponto de vista de spaceports, que também é interessante, não é? Que é, no fundo, fazendo aqui o paralelismo, não é? Aos aeroportos para os aviões, aos spaceports para os foguetões, para os lançadores. Portugal tem, por exemplo, nos Açores, na Ilha de Santa Maria, um local de eleição para chegar ao espaço, na minha opinião ainda pouco explorado, mas que... Pois era o que eu te ia dizer, eu lembro que a Ilha de Santa Maria foi considerada, ou pelo menos eu lembro de ver notícias sobre isso. Sim, sem dúvida. E como é que isso está? Tu tens a noção como é que isso está, esse processo todo? Olha, eu diria que... Em termos de decisão? Que está vivo. Quase depende do governo, é o governo que tem que atuar, é uma entidade privada que atua, como é que funciona este tipo de coisas? Eu acho que, atenção, é um processo que eu desconheço neste momento e não sei em que está, mas dando-te a minha opinião, é um processo que eu tenho vindo a seguir se calhar já há mais de 5, 6, 7 anos, portanto, como quase tudo em Portugal, levamos muito tempo para decidir, fazendo aqui o paralelismo com o aeroporto novamente. Portanto, foram quantos? 40 anos para decidir, mesmo assim vamos ver. Eu só acredito quando é um bocadinho igual, portanto, eu acho que há um commitment, um compromisso forte da Agência Espacial Portuguesa para investir no ecossistema de Santa Maria e para criar o Spaceport de Santa Maria. Tenho a certeza que os atores privados elegeriam esse local para lançar, porque do ponto de vista técnico é de facto único. E logístico também, é muito mais fácil, não é? Exatamente.
Agora faltarão detalhes, como tudo, não é? Mais uma pergunta. Das peças todas que vocês têm e dos componentes todos que vocês utilizam, qual é aquele que mais dor de cabeça vos dá quando vocês estão a lançar ou quando vocês estão a montar um satélite destes? Eu diria que é quase sempre o payload, porque, no fundo, digamos assim, o satélite tem uma parte que nós chamamos a plataforma, que são os sistemas que permitem a sobrevivência do ativo, não é? E depois há a parte que torna a missão rentável ou bem-sucedida, que é, no fundo, se temos lá uma câmara, se temos lá um radar, se temos lá um rádio de comunicações, é aquilo que nós chamamos a carga útil, ou o payload em inglês. Esse é, muitas das vezes, o sistema crítico, porque é aquele que tem mais detalhe do ponto de vista da sua integração, é aquele que tem mais requisitos e é aquele para o qual todos os outros têm que funcionar para que ele esteja otimizado para essa missão. No caso dos satélites de observação da Terra, é também aquele mais delicado, lá está, pela natureza dos sistemas ópticos, pela natureza dos mecanismos, têm que ser muito finos, como eu disse há pouco, as vibrações têm um impacto gigante, e nas comunicações, quase sempre estamos a falar dos rádios e depois das antenas, não é? Portanto, garantirmos que as antenas lá em cima estão devidamente colocadas, devidamente testadas, devidamente validadas. O pior que pode acontecer é enviarmos um satélite lá para cima em que tudo funciona, mas que não conseguimos ver nada cá em baixo, ou que tudo funciona, mas não conseguimos comunicar nada. Portanto, acabam por ser... Na realidade não há um sistema crítico, Exato. Há vários sistemas críticos, tudo é crítico. Exatamente. Houve aqui algum momento, algum lançamento que vocês tiveram que depois acabou por correr bem ou correu muito mal? E um momento crítico assim que tenhas tido ao longo desta jornada já de lançamento de satélites? Olha, eu acho que todos os lançamentos, aquilo, o coração bate, não é? A gente vai se habituando à medida que vamos lançando. Daqueles ficas a sentir o escorrer ali na espinha. Sim, mas fica sempre e são sempre momentos nostálgicos. As primeiras horas de um satélite são sempre críticas, é aquilo que nós chamamos o commissioning, não é? Que é a verificação de todos os sistemas e a garantia de que o satélite está operacional. Nós evoluímos enquanto empresa de validar tudo em um mês para validar tudo em um dia. Portanto, automatizamos muito este processo. Validar os sistemas depois do lançamento. Depois do lançamento, ok? Portanto, no fundo, garantirmos que a energia está a funcionar, que os painéis... Demorava-se um mês ao início? Muitas vezes, ainda hoje em dia, a grande maioria das missões são 3 meses de commissioning. Só para testar tudo? Só para validar, só para garantir que está tudo funcional. Porquê tanto tempo? Porque é um processo que tem que ser muito metódico. Portanto, quando o satélite é lançado, muitas vezes está em tumbling, ou seja, muitas vezes ainda vai ali a abanar, ainda vai à procura da sua posição, ainda vai ali a procurar a sua atitude. Depois, a primeira comunicação é crítica, não é? A primeira comunicação é quase um hello world a partir de lá de cima, estou vivo, estou aqui, a apanhar o satélite. Depois os primeiros comandos são os comandos de deixa lá ver se está tudo bem, se não está verificado, estabilizar. E depois é por fases. No fundo, há um plano de teste dos diferentes sistemas em que não se podem fazer todos em paralelo, portanto há uma sequência, tem que ser essa sequência em série, e até há bem pouco tempo eram muito manuais. Se vocês se lembrarem dos filmes de Hollywood, não é? Quando estamos a lançar... Um batalhão de pessoas ora está, sentadas. Não sei o quê, check, energy system, check, pronto, depois aquilo quando está lá em cima é preciso fazer todos esses checks novamente, e portanto é extremamente manual. Hoje em dia começa a ser automatizado e, portanto, o software tem uma vantagem face ao ser humano, a rapidez. É rapidez, não é? Portanto, é ele próprio que faz essa análise toda sozinho. E depois reporta e depois nós... é uma pena porque já não há aquela lógica dos grandes centros de controle. Vocês, se forem às nossas infraestruturas, nós controlamos os satélites a partir do laptop. Aquilo deixa de ser assim tanta graça, já não temos 30 pessoas no lançamento ali, a malta está toda a comer croquetes e a celebrar, que é muito mais giro. Claro, muito mais giro. Mas perdeu-se um bocado a piada porque de facto automatizou-se e ainda bem, portanto tornou-se mais eficiente e é a natureza da tecnologia a evoluir e ainda bem. Ainda falando aqui sobre a Open Cosmos, falaste há bocadinho dos detalhes verticais. Qual é o próximo vertical que aí vem, que vocês vão ter aí num futuro muito próximo? Olha, nós acabámos de lançar o vertical das comunicações. Na realidade, contar-te aqui um bocadinho também da história, a Open Cosmos comprou em Portugal a Connected, que era uma empresa do que era a tua empresa, exatamente, do qual tu eras o CEO e foi adquirida. Essa era a minha pergunta a seguir. Desculpa. Portanto, não faz mal, continua. Exatamente. Exatamente, era um dos founders, juntamente com 3 outras pessoas, uma empresa criada no início de 2023, que era uma empresa que fazia comunicações, neste caso comunicações para dispositivos IoT, portanto de largura de banda curta, não é? Narrowband. E a Open Cosmos comprou a Connected em julho do ano passado, exatamente para se lançar neste novo vertical das comunicações.
Entretanto, já não estamos apenas nas comunicações narrowband, evoluímos para as comunicações de banda larga. Porquê? Porque as comunicações lá em cima, toda a gente ouve falar no leilão das frequências 5G em Portugal, não é? Portanto, as operadoras, no fundo, acabaram por concorrer para ficar com uma parte do espectro de radiofrequência, certo? O que é que nós na Open Cosmos foi-nos atribuído recentemente? Foi-nos atribuída uma licença global de uma parte do espectro, que é um espectro KA, que é espectro broadband, altamente valioso, que nos permite comunicar em qualquer parte do mundo com alta prioridade. Ok? Portanto, no fundo, o nível de serviço que conseguimos chegar é muito, muito, muito alto. Isto foi-nos atribuído, era uma licença já bastante velhinha, que estava em utilização, e nós conseguimos ser os mais rápidos a lançar 2 satélites lá para cima e a tomar posse, digamos assim, dessa licença também. Mas isso não foi um concurso que houve a nível europeu? Isto na realidade, é uma história muito gira. Deixa-me contar-te, então. Isto é um espectro que é detido... Isto já foi a Open Cosmos. Já foi Open Cosmos. Já foi Open Cosmos. Okay. Portanto, a Connected foi comprada, ou seja, deixa-me pôr isto temporalmente, julho de 2025, a Connected é comprada para integrar um novo vertical de negócio na Open Cosmos, que tinha... Sendo que estamos em 2026, em maio de 2026. Eu estou a fazer... Há menos de um ano? Exato. Portanto, o tempo passa rápido, mas há menos de um ano, exatamente. A Open Cosmos tinha duas linhas de negócio nessa altura, a infraestrutura satélite e os dados, e abre esta terceira linha de negócio com a conectividade. E de forma muito simples, o objetivo era colocar estes rádios, esta tecnologia que nós desenvolvemos na Connected, a bordo de todos os satélites, para, no fundo, criar uma rede de comunicações lá em cima para estes dispositivos IoT. Com um propósito muito simples, que é nós conseguimos ver lá de cima, mas nós só conseguimos tocar se tivermos sensores no terreno. Ou seja, no caso, imagina, da agricultura, falávamos há pouco. Sim, eu consigo medir níveis de umidade e de temperatura, mas se eu tiver sensores a darem-me, no fundo, a calibração e a validação, estes dados são muito mais valiosos. E, portanto, a lógica era essa. Em janeiro de 2026... se calhar dezembro de 2025, novembro, dezembro de 2025, o Liechtenstein, que é um pequeno país europeu, tem espectro de comunicações, uma licença de espectro de comunicações que submeteu há 14 anos atrás a uma entidade global que gera todas estas comunicações, para o qual o player anterior, uma empresa de espaço americana que tinha esse espectro, não foi capaz de lançar os satélites e de tomar posse deste espectro. E abre-se aqui uma janela de oportunidade para que empresas europeias, sempre sob julgamento e decisão do Estado do Liechtenstein, pudessem, no fundo, tomar conta deste espectro e deste ativo que é valiosíssimo, porque na realidade tem prioridade face a espectro americano, face a espectro chinês e a muitos outros. Portanto, para a Europa é um ativo. Como é que estes ativos funcionam? Para tu tomares posse do espectro, no fundo é como tens o terreno, mas se não fores lá fazer a casa, não serve de nada. Aqui é igual. Tens o espectro, se não lançares os satélites, vais perdê-lo. E o que é que nós fizemos no Open Cosmos? Nós conseguimos em 2, 3 meses, fabricar os 2 primeiros satélites desta constelação, lançá-los e tomar conta do espectro. Portanto, não houve um concurso, houve uma decisão feita por parte de um Estado que teve em conta quem era o player que era mais capaz de responder a este reto. E, portanto, o que é que estamos a fazer neste momento? E que era europeu. Estamos a construir mais de uma centena de satélites, no fundo, para lançar esta nova constelação de comunicações, que são as tais comunicações seguras. Portanto, eu neste momento não quero abrir mais verticais nenhuns enquanto diretor comercial. E essa constelação, imagino que só a quantidade de satélites é suficiente. Essa constelação vai ser uma constelação que vai andar em cima da Europa? Esta constelação é uma constelação global, está a cerca de 1000 km de altitude, portanto está a uma altitude maior do que as que falámos há pouco de observação da Terra. Tem uma particularidade, é que os satélites lá em cima que fazem parte desta constelação estão ligados entre si por lasers, comunicação óptica, e no fundo estamos a criar uma rede no espaço. E os satélites comunicam uns com os outros? Exatamente. E comunicam com a Terra? Exatamente. Portanto, no fundo, o que é que estamos a fazer? Voltando ali à lógica do cabo submarino, estamos a passar um cabo entre 2 pontos, só que em vez de ser debaixo no oceano, é lá em cima. Pronto. Mas ligando sempre, todos eles comunicam com a Terra? Exatamente. Portanto, ligando sempre 2 pontos. Mas não comunicam só com o Liechtenstein? Não. Global. Portanto, nós temos esta autorização e este espectro podemos operar globalmente e, portanto, poderemos ligar quaisquer 2 pontos do mundo. São geoestacionários? Não. São órbitas baixas também, portanto, no fundo, como pois, claro, 1200, pouco, sim, não pode ser... 1050 km. 1050 não podem ser geoestacionários. Também SSO, capacidade global, ligados entre si e depois conectam 2 pontos, 2 quaisquer pontos. Deixa-me dar-te um exemplo de... por exemplo, a comunicação com as embaixadas, não é? Portanto, qualquer país tem embaixadas espalhadas pelo mundo. Muitas vezes são comunicações seguras.
Se eu tiver um terminal rádio numa embaixada e se tiver uma terminal rádio aqui em Lisboa, por exemplo, não é? Eu quero garantir que as minhas comunicações entre estes dois pontos são seguras e não interceptáveis. E são comunicações em tempo real. São comunicações em tempo real. Nós tivemos um satélite, o nosso primeiro satélite português, eu tenho ideia que o SAT que era comunicação, mas não em tempo real. Tu enviavas a mensagem, ficavas a aguardar que o satélite passasse pela zona. Nem mais, era um store and forward. No fundo era um receber, guardar e depois enviar. Tal e qual. Aqui estamos a falar de tempo real com latências muito baixas, porque a latência também conta. Claro, Por isso é que a comunicação laser lá em cima é tão útil. Sim, mas a latência, estamos a falar de se calhar de milissegundos ou segundos, o que seja, um segundo ou dois. Do outro lado às vezes era horas, não é? Horas, não sei, mas era bastante mais tempo. Sem dúvida. Era bastante mais tempo. Portanto, este é o nosso novo vertical, é neste que agora estamos a trabalhar o go-to-market. E o playbook também de vendas, não é? Porque quem vende satélites é diferente de quem vende um serviço de comunicações e, portanto, internamente também gerir estas equipas é um desafio. Vocês começam em Coimbra, certo? Muito graças ao Instituto de Pedro Nunes, que já cá teve 2 ou 3 startups que vieram desse instituto, portanto, altamente conhecido e pela experiência que tem de tudo o que está relacionado com satélites. Portanto, mais uma vez, eu dou aqui os meus parabéns a esse instituto. Como é que tu vês, porquê Coimbra, como é que esse Instituto está a conseguir dar esta mais-valia para a zona, ao fim e ao cabo para a zona de Coimbra, mas também para Portugal? Como é que tu vês isso? E já agora, quantas pessoas é que vocês são aqui em Portugal? Aqui em Portugal, o Open Cosmos, neste momento, tem próximo de 50 pessoas. Mas uma parte delas veio da Connected. Uma parte delas vem da Connected, éramos 22. E continuam todos na Open Cosmos? Exatamente. Okay. Integraram todos esta nova unidade de negócio associada à conectividade. Portanto, a Connected nasce, de facto, no IPN, em Coimbra. Se calhar, respondendo às tuas perguntas por partes, porque é que o IPN tem tido tanto sucesso no setor espacial e porque é que temos tantas e tão boas empresas a nascer no IPN? Não diria que não é só no setor espacial, temos tido ali também alguns bons exemplos de outras empresas. Alguns divergentes, mas que ainda assim, empresas como a Fidzai, a Critical, a Active Space e muitas outras, que são muitas delas referências e unicórnios nacionais e nasceram em Coimbra e muitas delas passaram e ainda estão pelo IPN. Eu diria que é uma questão de ecossistema. Portanto, por um lado, o IPN em Portugal tem tido, ao longo dos últimos anos, o programa de incubação de empresas da Agência Espacial Europeia, que no fundo tem uma base em cada um dos países que contribuem para a Agência Espacial Europeia, e em Portugal essa base tem vindo a ser no Instituto Pedro Nunes. E, portanto, as sementes são ali plantadas. É um programa que começa com um processo de incubação de 2 anos, okay? Que tipicamente tem um financiamento associado, 50, 100 mil euros, mas que permite às empresas, neste setor em particular, neste setor espacial, darem os primeiros passos e arrancarem. E depois há uma lógica de ecossistema, que é o capital humano está lá, a Universidade de Coimbra, para além de ser uma grande universidade, eu diria, à escala mundial, continua a produzir engenheiros em todos os setores, a informática, a eletrónica, a mecânica e muitos outros com muita capacidade técnica, portanto o talento está lá. E depois o ecossistema está lá o ecossistema, quer do ponto de vista do lado de software, quer do ponto de vista do lado hardware e a própria infraestrutura. Nós hoje temos em Coimbra, por exemplo, nós no IPN, temos uma sala limpa, que é uma sala limpa numa colaboração entre a Open Cosmos e o Instituto Pedro Nunes, mas que é acessível à comunidade. Ou seja, é o tal ecossistema. É o tal ecossistema. E isto é uma vantagem, porque eu não preciso investir com uma startup que comecei agora e que tenho aqui uma ideia, falámos há pouco da propulsão, um sistema de propulsão. Só investir 500 mil euros ou 1 milhão na sala limpa, quer dizer, é impossível. Isto é completamente utópico. Corta as pernas a qualquer. Exatamente. E, portanto, eu acho que o sucesso tem a ver com isto, para além de, e agora deixa-me dizer também, a massa humana e as pessoas que constituem a equipa do IPN são absolutamente fantásticos. Portanto, desde o apoio, a contabilidade, coisas tão simples que se calhar no início das empresas querem se focar naquilo que é o desenvolvimento tecnológico, está tudo ali. Sim, o apoio todo por trás que estão a dar às diversas startups. Completamente. Né? Muito bem, olha, eu já estiquei completamente o tempo que tinha aqui. De qualquer modo, temos aqui umas perguntas que fazemos sempre. Quem é a pessoa que mais te inspira? Epá, eu vou ter aqui uma resposta muito, muito chique. Eu diria que não há uma pessoa, não é? Há pessoas marcantes. Eu não gosto nada de nomear aquela figura ou esta, não é? Assim, coisas muito utópicas. Há pessoas marcantes nos nossos percursos. E no meu caso começa com os meus pais e com a educação, mas depois há pessoas que nos foram marcando, não é? Desde o professor na universidade que mudou completamente a minha vida, não é? Porque me abriu um caminho para uma área que eu não estava a ver, desde alguém que fez uma aposta muito cedo na carreira, e portanto eu diria que há muitas pessoas
Eu não quero dizer nomes porque vou-me esquecer de alguém, Fazes bem. mas no fundo as pessoas marcantes são aquelas que fazem parte do nosso percurso e que nos ajudam também a crescer, e não aquela figura utópica que nós temos como herói. E pronto, olha, desculpa, foi um bocado chique, mas é esse. Não, qualquer resposta é uma boa resposta. Pergunta seguinte: quando é que percebeste que a Open Cosmos, ou neste caso o conceito de trabalhar em satélite, ia ter sucesso? Eu sempre fui um forte defensor de um ecossistema nacional. Ou seja, quando eu decidi que queria trabalhar no setor espacial, há 15 anos atrás, como eu, no fundo, fiz a minha licenciatura em Engenharia Aeronáutica, depois, alguns, decidi que queria enverdar por setor espacial. Estive fora durante alguns anos e depois decidi voltar. Estiveste na Airbus na Inglaterra? Fiz a minha tese na Airbus, na Alemanha. Fiz mestrado na Suécia, fiz outro mestrado na Alemanha. Depois voltei para Portugal e muito cedo decidi que achava que havia talento a sair das universidades e capital humano em Portugal, e portanto não havia razão nenhuma para Portugal não ter um ecossistema espacial muito ativo. E fiz disso o meu mote durante quase uns anos, uma década. Primeiro numa lógica muito público-privada, trabalhando num centro de engenharia que é no Porto, Matosinhos, que é o CEA, que é uma escola. E no qual aprendi muito e no qual criei muitas coisas, e me deram oportunidades para fazer, no fundo, coisas diferentes que nunca teria tido na indústria, e portanto sempre estive apostado nessa vertente. As coisas vão evoluindo, não é? Portanto, durante uma fase da nossa vida, ao início era sobre lançar um pequeno satélite, e lançamos um pequeno satélite a partir de Portugal. Depois passou a ser, no fundo, ir crescendo a partir daí. Eu acho que hoje aquilo que me motiva não é a tecnologia, já foi a tecnologia, já foi os satélites, já foi aquela coisa de pá, que máquina fantástica. Hoje é que problemas é que nós estamos a resolver. E há tantos problemas que nós podemos resolver a partir do espaço aqui na Terra, que são problemas reais, que vale a pena investir o nosso tempo e acordar todos os dias com essa vontade e essa motivação. Portanto, eu diria que nunca quis ser astronauta, nunca tive esse sonho. Quando fui para a faculdade estava meio perdido, foi acontecendo, e hoje em dia é isso que me motiva, a resolver problemas. Pergunta seguinte: descreve a pior experiência com um cliente. O cliente tem sempre razão. Eu, enquanto diretor comercial, o cliente tem sempre razão. E portanto, mesmo na pior experiência, era o cliente que estava certo e era eu que estava errado. Bela resposta. Isto é uma resposta que eu nunca recebi. Pergunta seguinte: maior asneira que já fizeste ao longo da tua carreira? Eu acho que já todos fizemos ao longo das nossas carreiras, e ainda bem, e eu acho que isso faz parte do crescimento, muitas asneiras. Eu prefiro não olhar para elas como asneiras, mas como momentos de aprendizagem. E eu acho que nas startups, e agora falando sobretudo nas startups, muitas vezes nós somos demasiado defensivos e temos medo de falhar e de nos expor, etc, etc. Falhar é falhar rápido, é fazer a asneira o mais rapidamente possível. Portanto, eu fiz muitas. Se calhar algo que, olhando para trás, poderia ter feito diferente, deixa-me colocar desta maneira, se calhar podia ter me aventurado no empreendedorismo um bocadinho mais cedo. Agora, se calhar também, se eu tivesse feito mais cedo, não o tinha feito da mesma maneira, não tinha a mesma aprendizagem, não é? Estatisticamente, os empreendedores mais velhos são aqueles que têm maior probabilidade de sucesso, e não é que eu me considere já um velho, mas no fundo... com outra bagagem. Exato, exatamente. Agora, a última pergunta: onde é que vês a Open Cosmos daqui a 5 anos? Olha, com muita ambição, mas com muita humildade também, com muita modéstia, vejo a Open Cosmos como um dos grandes players europeus no espaço. Temos os players clássicos, não é? Que já andam nisto há décadas, e depois nesta área do New Space, o novo espaço, digamos assim, com esta vertente mais privada, nós queremos ser o champion europeu, sem sombra de dúvida. Portanto, já estamos espalhados por muitos dos países europeus, estamos a crescer, a expandir, e portanto queremos ser o player europeu, o integrador espacial, o operador europeu dentro do setor do espaço. Olha, muito obrigado por teres vindo aqui aos Inovadores. Muito sucesso para a vossa startup e para os vossos satélites aí, europeus, principalmente. E eu vou estando atento aqui à vossa jornada. Obrigado por me receber. Fechamos o programa de hoje com os olhos postos no céu e no futuro, mas com a certeza de que o espaço já é uma parte essencial do nosso presente. O trabalho do Tiago Rebelo e da Open Cosmos prova que Portugal tem engenharia e ambição para liderar uma nova era, onde satélites construídos em Coimbra ajudam a proteger o nosso meio ambiente e a nossa economia. É a prova de que, para inovar, o céu já não é o limite.
Para quem nos acompanhou, já sabem, o episódio fica na RTP Play, nas diversas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Até para a semana.